Olá, tudo bem? Eu sou a Gisela Salles. E eu sou a Fran Fenoli. Nós somos da Expectare e hoje a gente está aqui para gravar nosso primeiro podcast. E aí, RH? E aí, o nosso tema de hoje é felicidade no trabalho. Dá match? Eu acho que dá match. Será? Eu acho que dá. Bom, e quem são as nossas convidadas, Fran? Bom, as nossas convidadas são as fundadoras da Hera Build, a Suzana e a Babi. Eu vou apresentar aqui rapidamente a Suzana. Suzana tem 23 anos de experiência no setor de TI, com diploma em liderança pela Universidade de Harvard e participante do Programa Executivo de Liderança Feminina da Universidade de Stanford. Mãe muito orgulhosa da Isabel, apaixonada por mentorar e empoderar profissionais e treinar novos líderes. Bem-vinda, Su! E eu vou apresentar a Babi. A Babi, ela é geminiana, que nem eu. A gente, assim, já descobriu que tem várias coisas em comum. Geminiana com aquariana. Então, aqui já temos mais duas pessoas, né? Líder em tech, com 15 anos de experiência, sendo mais de 10 deles em posições de liderança. Atuou em diversas indústrias, como telecom, redes sociais, transportes, comunicação e publicidade e saúde. Mas sua verdadeira paixão é gestão de pessoas. E a gente tem muito a ver, né, com relação a isso. Mentorando indivíduos para realizarem seu potencial, orquestrando esforços de equipe alinhados aos objetivos dos negócios. Atualmente, ela canaliza esse entusiasmo no Hera Build, né, que é uma empresa de soluções em IA generativa. Muito legal essa empresa, onde é CEO e co-founder. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom. Prazer é nosso. Além de tudo, prazer de rever grandes amigas. Verdade. E nesse primeiro episódio, né, que a gente vai perguntar para vocês. E aí, felicidade e trabalho dão match? O que vocês acham, meninas? Eu acho que dá muito match. Você é feliz trabalhando comigo? Eu sou. É muito. Mas, gente, eu quero fazer uma pergunta antes da gente entrar Claro. no tópico, que tá me chamando muita atenção aqui, o logo de vocês. O que é? Eu vejo uma pessoa, uma florzinha. Me conta um pouco. Então, na realidade, esse logo foi desenvolvido pela nossa equipe, né? E é uma pessoa e uma flor. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas, elas devem ser cultivadas. As ideias, as sementinhas nas pessoas devem ser... Expectar é olhar. Tá? Então, a gente quis dar um olhar mais humanizado para os RHs. Então, indo contra aquela questão de IA, a gente humanizou o RH, né? E a gente acha que as pessoas, nossa ideia é colocar sementinha nas pessoas e cultivar ambientes saudáveis. Por isso, a pessoa e a florzinha. E tem tudo a ver com o tema de hoje. Tudo a ver Por com isso, o tema de hoje. nosso primeiro tema escolhido foi esse, né? Bom, e aí, me fala, qual a diferença entre felicidade individual, felicidade no trabalho? Por isso que eu quero saber se vai dar match ou não. Bom, eu vou falar aqui por mim. Eu acho que não tem diferença você ser feliz individualmente e no trabalho. Porque, para mim, você tem que ser um agente de felicidade, né? E se você não olha para você como indivíduo, você não consegue transformar o ambiente que você está num ambiente feliz, né? Eu sempre, estou na posição de liderança há muito tempo já também. E eu sempre tive desde o princípio, assim, se eu não cuidar de mim, se eu não me conhecer, se eu não olhar para dentro, eu não vou conseguir liderar outras pessoas ou deixar o ambiente onde eu estou saudável. Então, eu acho que para mim sempre foi muito importante linkar os dois, a minha felicidade como individual e a felicidade do time, do lugar onde eu estou trabalhando. Fran. É verdade, né? Eu acho que o indivíduo é o grande responsável, né? E às vezes a gente pensa assim, será que é responsabilidade da empresa, né, de tornar o ambiente feliz? Mas eu acho que tem aí um ponto importante que a gente precisa frisar, que talvez não de trazer a felicidade ou de fazer as pessoas felizes, mas eu acho que a empresa tem uma responsabilidade de tornar o ambiente mais saudável. Porque né? é muito difícil, né? Ainda mais esse ambiente corporativo. Assim, por mais que a pessoa tenha dentro dela felicidade, ela chega no ambiente corporativo e é massacrada. Pode ser massacrada. E tanto que, só fazendo um adendo aqui, antes de continuar, que eu quero saber o que a Babi pensa sobre isso também, mas assim, só pra gente ilustrar aqui e deixar também quem tá assistindo a gente
a par, que eu acho que é importante essa informação, em março desse ano, a gente teve uma lei que foi promulgada, a 14.831, que ela certifica empresas promotoras da saúde mental e bem-estar. Tem Então, tudo a assim, ver, né? é legal que as empresas tenham ciência disso, né? De que a empresa que promulga esse tipo de programa, né, e que implementa esse tipo de programa, ela pode ser certificada, né? E você ter esse tipo de certificação, isso te diferencia no mercado, né? É um certificado que ele tem a duração de 2 anos, então a cada 2 anos você tem que revalidar, né? Então, eu acho que isso é uma informação importante para quem está aí assistindo a gente e acho que é bacana, assim, que as empresas se interessem por isso, né? Então, assim, deixar o ambiente saudável e que seja bom para todos, né? Para a empresa e para o colaborador é importante. Agora, a questão da felicidade, o que você pensa sobre isso? Vou polemizar, então. Vai lá, que a gente quer mais aqui. Eu acho que esse tópico é muito interessante, porque a felicidade é uma coisa que é difícil medir, né? O que é felicidade para mim, talvez não seja Sim. felicidade para você. E como um líder, você precisa ter muita empatia. Precisa. Então, eu acho que, como a Su falou, né? Tem essa questão da felicidade individual também. Então, o funcionário, ele tem que se sentir feliz naquele ambiente, mas o líder, ele tem um papel muito grande também de entender os feedbacks que estão sendo compartilhados, lutar por isso, entender o momento da pessoa. Às vezes a pessoa está passando por um problema em casa, você tem que ter uma certa empatia ali para conseguir ajudar essa pessoa a superar isso, para ela produzir no trabalho. Eu sempre falei para as pessoas da minha equipe, né, que nós somos e a gente tem a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E às vezes é muito difícil você lidar com tudo isso. É verdade. Sabe? Então, falar de felicidade é difícil. Muito. Porque existem essas nuances e tem Mas ao regras mesmo diferentes, tempo, né? uma coisa que eu sempre penso, e é uma questão que eu sempre coloco nas minhas palestras, nos meus treinamentos, é que a pessoa também tem que falar que muitas vezes, por Total. mais que o líder tenha que ter a empatia, mas o liderado, a equipe, tem que falar, Total. gente. Ninguém tem bola de cristal. Mas ele só vai falar se ele se sentir confiante. confiante. Com o líder. E quem vai dar essa todo confiança? mundo, né? É o líder, é o ambiente, né? Acho que essa empatia que a Babi falou, né? A empatia. Tem várias formas, talvez, de ter empatia. Uma delas é você setar o ambiente para que ele seja confiável, né? É, Seguro. seguro. Para Exato. que isso seja compartilhado, é Mas verdade. uma coisa assim que eu sempre penso, e até foi objeto de consulta uma vez, e eu acho interessante, porque quando a gente fala de felicidade, felicidade é tudo, é um sentimento, mas é também um lugar de trabalho, né? Tem a parte física, ou seja, hoje a gente tem a parte física e tem a parte, óbvio, eletrônica, virtual, né? virtual. Mas vamos pensar na parte física. É possível ser feliz no ambiente corporativo com um ambiente sujo, por exemplo? Vai não tem dificultar, como. Né? Tem Então, que- existem algumas coisas básicas. Vocês Sim. poderiam falar algumas coisas para vocês que, no mínimo, a empresa tem que oferecer? Tá, na minha visão, eu acho que... Segurança primeiro, né? A segurança, confiança. um ambiente, até falando de home office, né? Aham. Acho que as Ah, isso é empresas importante. precisam se preocupar se a pessoa tem um ambiente que permite que ela tenha calma para trabalhar. Isso tem a ver também, né? O que você acha, Su? Eu acho que sim, tem fatores que pra gente pensando pode ser tão básico, né? Que você fala, mas não é, e não é. Não é, porque a muito gente tem que engraçado. pensar num todo, No amplo, né? né? No Mas- mundo. Mas eu acho que essa questão da segurança, né, fisicamente falando, assim, Sim. também, de onde tá, né, se o escritório prover ali o mínimo para você, né, tá ali no ambiente tranquilo, também poder trabalhar. Eu acho que também ter espaços onde você possa dar a sua colaboração, né, e você se sentir parte, pertencer, né, o ambiente também, eu acho que isso conta muito para um ambiente feliz. Tá. Mas como seria o pertencimento? Como líder pode fazer com que o seu liderado se sinta pertencente?
Eu acho que Ou a empresa, né? a Porque- empresa como um todo, né? É. Eu acho que tem algumas dinâmicas que elas podem ser aplicadas para que isso aconteça, tanto virtual quanto presencial, eu ia né? perguntar do virtual. Uma prática que eu sempre tinha é colocar um participante ali do time sempre como o líder de uma reunião, por exemplo. Ele, Ai, que dessa legal. vez, você vai tocar o tópico, né, da reunião. Ou então, no final, fazer com que todo mundo participasse ou trouxesse ali um ponto específico, mas sempre deixar isso aberto para que as pessoas possam entender que é um time, né? Não é uma... Existe uma hierarquia, mas eu acho que o cenário todo é sempre muito colaborativo. né? Então, Sabe? Ai, desculpa, achei que... Não, sabe A o que me veio geminiana na já. cabeça? Sabia. Não, que você falou um negócio muito interessante dessa dinâmica de grupo, né? E eu acho que no trabalho, todo mundo tem seu personagem no trabalho. E quando você se sente à vontade com a sua equipe e onde você consegue conhecer quem que é a Suzana fora do trabalho, tipo, que ela já chegou aqui, eu sou a mãe orgulhosa da Isabel e tal. Isso gera uma empatia que também Sim, gera uma felicidade. Tipo, eu sempre vou e falo dos meus cachorros, que eu sou apaixonada. E você que tem cachorro, você tem essa empatia, fala, nossa, que legal. Então, você vai criando essa aliança, Conexão, essa né? conexão. E eu acho que tem um ponto também bem importante que me veio agora, que isso não quer dizer que o ambiente, ele é homogêneo, né? Que é importante Existe a também hierarquia. entender que o ambiente heterogêneo, ele traz uma potência para o time muito grande, né? Então, esse é uma outra nuance do cenário seguro, como é que a gente trabalha times heterogêneos, Sim. né? De uma forma inclusiva, né? É. A gente poder Gente, trazer é todo mundo difícil, pro... né? É difícil. É difícil. A expectativa É super tá aqui difícil. para ajudar. A né? Com certeza. É, e isso tem uma relevância enorme, porque a gente fala muito em diversidade, né? Da importância da diversidade dentro das empresas e o quanto isso é significante para o crescimento de uma empresa, né? Mas a gente tem que pensar também o quanto o ambiente tem que estar pronto para receber, né? Toda essa diferença entre as pessoas, né? E o quanto as pessoas precisam estarem abertas para receber essas diferenças entre elas, né? Então, a gente precisa pensar muito fora da caixa, né? E às vezes, quando a gente nunca vivenciou aquela situação... E não é por mal, mas é porque a gente nunca vivenciou mesmo. Então, às vezes, a gente não alcança a realidade do outro. Então, você realmente precisa de um preparo, né? Precisa. Então, às vezes, você precisa de ajuda de uma consultoria. Às vezes, você precisa realmente desse pré-ajuste, né? Para poder ter a diversidade dentro da sua empresa. Então, eu acho que isso é muito importante pensar quando a gente fala em felicidade. E quando a gente fala, eu quero ter um ambiente diverso e eu quero ser inclusivo. Então, antes disso, como eu preciso me preparar aqui, né? Tanto na forma de pensar e agir com relação às pessoas, e se eu tenho um escritório físico, se eu tenho uma empresa com um local físico, como que eu preciso preparar o meu ambiente para receber essas pessoas também. Fran, né? você me fez lembrar, quero compartilhar uma história que aconteceu comigo na minha equipe. Antes de fundar a Era, eu estava trabalhando numa empresa global e eu liderava um time global. E foi bem na época da pandemia, onde aqui na América Latina, no Brasil, todo mundo sabe que demorou para chegar a vacina e tal, e a gente fazia reunião com o pessoal que estava lá nos Estados Unidos. E todo mundo lá muito feliz, comemorando. Ai, tomei minha primeira dose, minha segunda dose, minha mãe tomou, não sei o que, teve uma pessoa. E aqui falando de mortes. E aqui a gente, tipo, naquela aflição, né? Quando vai ter vacina, tipo, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Só falando E aí, esse exemplo me lembrou isso, porque a liderança tem que estar preparada, tem que ter uma sensibilidade, principalmente em empresas globais, onde a cultura é diferente, sabe? E aí, enfim, só para fechar essa história, o que aconteceu é que foi reportado esse tipo de situação, que o pessoal daqui da região não ficou confortável com compartilhar um ambiente onde parte do grupo estava muito feliz, porque eles tinham uma tanta coisa diferença. e a outra metade não tinha. E na outra reunião, o líder entendeu isso e com muita empatia veio conversar com a gente e tal. Então é sobre isso, sabe? Exatamente. E tem a ver com felicidade. Como que as pessoas que estavam aqui iam estar felizes fazendo uma reunião com quem estava lá e tava...
E é muito simples, né? Muito. Às vezes é uma frase só que o líder tem que usar para mudar toda a situação, né? E qual o benefício disso, gente? Qual o benefício de uma felicidade corporativa, da felicidade no ambiente de trabalho? Porque a gente fala de felicidade e a gente tem que falar para as empresas por que a gente tem que investir nisso. Só para trazer um mínimo, assim, de dados, né? Só para começar, assim, a gente sabe que pessoas felizes produzem 20% mais, né? Então, só começar daí. Então, assim, se elas vão produzir 20% mais, elas vão trazer mais lucro para as empresas, né? Fora que reduz absenteísmo, fora que cria muito mais engajamento, fora que eu tenho retenção de talentos, né? Porque hoje em dia a gente tem que pensar muito que quando alguém se aplica para uma vaga numa empresa, não é mais só o recruiter que faz pergunta para o candidato. O candidato faz muita pergunta para o recruiter, porque ele quer saber se aquilo é interessante para ele também. E essa é uma coisa de geração, né? É uma questão de geração, porque antigamente não era assim. Você tinha que aceitar, né? Imagina, é que nem perguntar pro filho hoje, aonde você quer almoçar? Quando era pequena, nunca minha mãe perguntou. Então, assim... Onde você quer almoçar, filhinha? Eu acho que quanto mais diferencial a empresa puder trazer, né, melhor para ela, né? A gente tem aí, até tem a revista Você RH desse mês, que está aí mostrando o piloto que aconteceu aqui no Brasil de 21 empresas que passaram pelo piloto de semanas de 4 dias, né? É tão interessante isso. A gente só teve resultado positivo. Sim. Então, assim... Mas mesmo o home office, né? Muita gente é contra home office, né? E a gente viu que muita gente é mais feliz trabalhando de casa. Bom, tem gente que anywhere considera office. pedir demissão se for para voltar 100% presencial, né? Aí eu vou polemizar agora, então. Eu sei que esse tópico é bom. Bom, mas enfim... Vou polemizar. Desculpa, Fran, pode... Não, mas é mais ou menos isso, né? E, então, assim... nos benefícios, né, que isso traz, então eu acho que as empresas devem considerar investir considerar isso. E é um né? investimento barato, né? É um investimento barato. Às vezes as empresas falam, mas eu não tenho budget para isso e tal. Mas às vezes não é nada, gente. É só usar um pouquinho da criatividade. Contrate a expectária, que a gente resolve. Eu acho que. Mas respondendo a tua pergunta primeira, o que ganha, né? Qual que é o ganho com isso? Eu ia falar realmente da produção e do resultado. Assim, com certeza a gente vê um ganho absurdo em quem faz as coisas, qualquer coisa que seja, com felicidade, com prazer. Isso serve para tudo, né? Então, se eu como líder eu tenho a oportunidade de prover isso para o time, com certeza é a minha primeira opção, né? Fazer com que isso aconteça. Eu acho que a questão do home office, se vai para o escritório, não vai, isso vai muito da autonomia que o líder dá para o time, que tem a ver com felicidade também, né? E a possibilidade da empresa, imagina, a indústria. Você, assim, eu acho que uma comunicação clara, né? Focada em resultados, em objetivos. E você falando o que é, né? Tendo um acordo ali com a tua equipe, o que é para ser feito, acabou. A autonomia é do time, né? E isso, eu não tenho um dado para isso, queria ter muito. Mas eu acho que a autonomia também é um fator que gera muita felicidade para a equipe. Muita. Concordo totalmente. Eu acho que a hora que você falou autonomia me fez lembrar um modelo de one-on-one que eu usava, que eu sempre perguntava 3 perguntas. A primeira é, me fala de 0 a 10 o quanto que você acha que você tem de autonomia. Aí a segunda era, me fala de 0 a 10, o que você enxerga do propósito da empresa? Você está alinhado com isso? E a terceira era, de 0 a 10, o quanto que você está aprendendo? E para mim, essas 3 coisas, eu chamava isso de Happiness Index. Que legal. E eu acho que isso são os 3 motivadores da felicidade no trabalho. E, na verdade, não foi eu que inventei isso. Isso é de um livro de um cara que chama Daniel Pink. Mas se você falasse que você inventou, eu acreditaria. Não foi. Não vou pegar o mérito. Não vou pegar o crédito. Mas é muito legal essa técnica, porque te ajuda a analisar mesmo. E aí conecta com aquele negócio da empatia do gestor que eu tava falando. Aí você consegue identificar, putz, por que esse mês o cara deu nota 8 e mês passado ele deu 6? É uma medição mensal. Eu fazia o one-on-one semanal, mas esse negócio dos pilares eu fazia uma vez por mês. Pra dar tempo até da gente medir
dividir, né? Aham. E conversar. Então, Super interessante. Super. fica a dica. Hashtag. Dica. Perfeito. Maravilhoso. E eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho mais de histórias sobre essa tal felicidade corporativa e que a gente tá vendo que dá match, né? Lógico que dá. Dá match. Empresas, vocês podem ser felizes, ter colaboradores felizes e fazer um ambiente saudável dentro das empresas. E aí, ainda ganha o certificado, né? Ai, maravilhoso. Que é um dos pontos dessa certificação. Um dos pontos é esse. Tem até interessante, nessa certificação, tem um ponto que é da mãe. Então, eles valorizam muito como a mulher ela é vista no ambiente de trabalho. E, óbvio, você falou que você tem uma filha. Tenho. Então, saber que a empresa saber que você tem uma filha e aceitar isso e acolher você nos momentos, por exemplo, quando sua filha está doente, você consegue trabalhar feliz? Não, é mais difícil. Eu queria exemplos, meninas, histórias inspiradoras. Eu acho que eu vou só resumir a minha, talvez, porque para mim a felicidade no trabalho ela foi uma coisa aprendida. Ela não foi uma coisa que sempre existiu, né? Eu sou da geração Y, também saiu uma entrevista na Forbes essa semana falando justamente sobre isso, que a geração Y, ela foi a geração de liderados mais punidos, né? Que a geração anterior era uma liderança muito punitiva. Sim. E olha que risco, né? Porque a gente ensina o que a gente aprende, Exato. né? Então, se eu não tivesse, né, a oportunidade de olhar para dentro, olhar para o que não está na superfície, né? Me autoconhecer, conhecer pessoas, né, que fazem essa realidade, me ensinam coisas diferentes, eu ia provavelmente replicar isso o tempo inteiro, né? E eu comecei minha liderança dessa forma, replicando o que eu achava que era correto, que era o chicote na mão e Claro. vamos fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que para mim foi isso, assim, a minha liderança, a minha felicidade na liderança ou no corporativo, ela foi aprendida. E eu faço muita questão de passar isso para frente, né? E como fazer isso. Eu sempre tinha, que eu mudei agora o banner do LinkedIn para Hera, mas antes era Go Beyond, Do Your Best and Have Fun. É isso, né? Dá o seu melhor, vai além, né? Sempre tem aquela milha adicional e se divirta. Né? As coisas vão mudar, as coisas não vão estar assim para sempre. Então, enquanto a gente está aqui fazendo, faz legal, né? Faz com felicidade, com alegria, que o resultado vem. Eu tive uma chefe, era dona de um escritório. Ela virava para mim e falava assim: Gisela, você é muito alegre, não conversa comigo, não, porque você é muito alegre, assim, sabe? E eu achava, olha só, você falou de geração Y, eu achava que ser alegre, ser espontânea, era uma coisa infantil. Então eu ligava uma coisa a outra, eu falava, e falavam para mim: quando você vai crescer? Quando você vai crescer? Porque na cabeça de várias pessoas, infelizmente ainda é assim, quem é feliz é infantil. Porque quer brincar. Tá brincando. Mas a Su falou um negócio que eu concordo muito. Trabalhar tem que ser legal, gente. Sim. Tem que fazer ser legal. Tem que ser Tem que ser feliz, divertido. né? Tem que ter Tem que ser legal. coisa engraçada. Tem que ser descontraído. Porque às vezes a gente tem que resolver um problema que é difícil. E já é difícil, já é chato resolver um problema. Ninguém fala, ai, que gostoso ter um problema aqui pra eu resolver. Tem gente que fala, na verdade. Né? Mas assim, então tem que fazer um ambiente bom, leve, exato. Que aí ele é produtivo. E aí a gente atinge o que quer. Não significa que não é sério. São duas Exato, coisas diferentes. Não é sem Exato. compromisso, tem um compromisso. Tem que dar risada. hierarquia. Tem que dar risada. Existe hierarquia, sim. Existe uma entrega, sim. Mas vamos tirar esse peso, né? Exato. Exatamente. Porque tinha uma coisa bonita, né? De ser pesado, de ser, sacrifício, não sei o quê, né? E, gente, não é legal, né? E a gente vê a geração Z hoje, né? Eles não são, assim, não são, eles são mais desconectados com o trabalho do que a Y, eu sou millennial, e até fazendo um paralelo com a entrevista, a reportagem que você viu na Forbes, eu vi um meme, que eram os líderes millennials, que eles são assim: não, fica tranquila, pode deixar que eu faço pra você, porque a gente se preocupa tanto em cuidar da coisa, que aí a gente se sobrecarrega. E é muito engraçado ver como que isso vai mudando de geração pra geração, e agora a geração Z, como que serão os líderes da geração Z? Eles não querem ser. Não Exato. Querem ser líderes. Mas vai acontecer uma hora. Eu vi. Foi na Forbes também. Saiu que eles não querem ser líderes, né? Porque eles alegam.
o que eles viram. Será que a gente traumatizou? Os líderes, exatamente. Sejam eles líderes, é legal, é muito legal. Os Mas tem que líderes estar deles preparado, tendo né? burnout. É. E os salários oferecidos hoje não são tão atrativos. Então eles falam, poxa, eu vou querer esse monte de responsabilidade para ganhar só isso? Quero não. Vou viver. Não, Vou e que ficar tempo, aqui, né? Eu acho que a gente né? acabou valorizando também essa questão de tempo. Sim. Né? Vocês acham que a pandemia mudou muita coisa no ambiente corporativo? Muito. acho. O que, por exemplo? Vou falar pra mim, assim, e por mim, né? Eu acho que a questão do tempo especificamente, para mim ficou muito importante, né? Nossa, eu prefiro 1000 vezes ficar o dia inteiro trabalhando de casa do que se você falar pra mim, você vai pegar uma hora pra ir, né, de trânsito pra ir pra um lugar Não é? e pra ir pra outro lugar. A gente começou a pra pensar mim, nisso, né? Que a gente não pensava gente, nisso uma antes. hora pra ir, uma pra voltar por semana, por dia. Por semana são 10 horas na semana Parada que você no jogou trânsito. no lixo. O que eu faço em 10 horas, né? Então, eu acho que essa noção de tempo, onde eu aplico isso, pra mim foi a primeira coisa. E tá relacionado com felicidade, também. Né? Felicidade, Então, hoje, se eu pego um trânsito, eu falo... Por gente, momentos felizes com a tua com filha. certeza. Exato. É um tempo que eu posso estar fazendo alguma outra coisa que vai me deixar muito mais feliz. Exato. Então, eu vou pontuar isso. Só pra gente não sim. estender muito, eu vou colocar Eu esse do tempo. vou pontuar do meu lado o senso de gestão de expectativa das pessoas. Porque quando você está trabalhando de casa, você precisa trabalhar seu lado de comunicação. Você precisa falar se você precisa de ajuda, o status da tarefa que está com você. É óbvio que a gente tem agora 1000 ferramentas para ajudar com isso, né? Vai de Zoom a planilhas, a documentos e tudo. Google Meet, E tudo, Google, né? e Slack, e etc. Mas eu acho que as pessoas, elas sabem representar melhor esse senso de comprometimento, sabe? E tem a ver com a autonomia que a Su falou também. Então, a pessoa que ela consegue se comunicar, consegue trabalhar em equipe, que é primordial no ambiente remoto, não é só trabalhar sozinho, entregar suas tarefas, porque ninguém faz nada solitário, sozinho. né? Assim, trabalhar Mas não precisa ser. online. Então, mas assim, se colocava... Se você pensar friamente, porque você saiu de um para o outro, sem te ensinarem, você teve que aprender na raça. Você se sente muito solitário. Então, de repente, isso daí também faz parte do líder, né? Trazer... Opa, Total, peraí. Somos uma equipe. Puxar. Total. Eu liderava um time de desenvolvedores e um deles, ele tinha um problema seríssimo, assim, para acordar cedo. E assim, nem era cedo. A gente tinha uma reunião de time às 11, que não é cedo. Não. Gente, como líder, eu não acho 11 cedo. Não é. Como ser humano. E nem, mas tem gente que... E ele tinha muita Tem gente que é dificuldade. notívaga. E aí Mas aí tem que ser bartender, né? Existem vários tipos de profissões, né? E aí eu comecei a dar feedback, falando, cara, você precisa estar junto aqui com a gente, esse horário que a gente se alinha, cada um trabalha numa cidade, etc. E aí, depois de passar assim, uns 2 meses tentando ajustar isso, eu falei, eu preciso que você melhore, porque senão não vai dar pra gente trabalhar. E aí ele se abriu comigo que ele tinha problemas, ele tomava remédio pra dormir, que ele não conseguia mesmo acordar. Tá. E aí? Como que faz Reduz nesse o caso? remédio. Eu também tenho problemas para dormir. E aí, mostrando para ele a importância dele criar uma rotina, Exato. foi onde eu, como líder, eu pude ajudar vamos falar assim, na vida pessoal dele. Falando, cara, tenta criar uma rotina, talvez você fazer um exercício à noite, vai te deixar cansado, você vai dormir mais cedo e tal. Então, acho que... A sensibilidade que você tem. É isso. E eu acho que isso tem a ver com trabalhar remoto também. O líder, ele precisa ser sensível para ele conseguir. Porque às vezes não é a pessoa ruim no trabalho, não é que ela é uma má profissional, mas ela tem um problema ali que talvez você conseguir. E às vezes ele não consegue visualizar, não né? Consegue, porque tá... Não consegue, tá tão inserido. Gente, e vamos combinar, né? Líder de verdade é esse líder aí, ó, que quer conhecer o liderado. Entendeu? Porque assim, você não precisa ser amigo, você não precisa combinar pra ir na tua casa de fim de semana. Você precisa ter interesse. Você querer fazer, né? É Você escutativa que você sempre fala, né, Fran? Exato. Você precisa saber o que acontece com o seu liderado, né? Você precisa ter o mínimo de ciência, onde ele mora, né? O que acontece na vida dele, se ele tem problemas pessoais, o quanto, porque esses problemas pessoais vão interferir no trabalho dele. Então você precisa ter ciência disso
para ajudá-lo, né? E não só julgar com aquilo que você acha que pode estar acontecendo, né? Então você precisa saber. Então isso sim é um líder de É verdade. interessante porque assim, Admirável. por mais que felicidade a gente pensa que é uma coisa que está na superfície, não tá. Ela tá lá embaixo, né, no iceberg, pensando friamente, né? Não é uma coisa que tá aqui, tá lá. Por quê? Porque existem vários outros fatores que interferem na felicidade corporativa, né? Inclusive, você se aprofundar e conhecer o seu liderado, conhecer a vida dele, ou justamente como você falou, onde ele mora, o que ele faz. Onde Né, ele, assim, fora o onde horário ele mora de trabalho. me veio à cabeça porque eu lembrei, eu lembrei de uma história é questão de um garoto que ele ia embora, na época que trabalhava presencial, e o chefe mandava WhatsApp Depois do horário de trabalho, depois que ele tinha saído, fazendo 1000 perguntas e tal. E ele levava 3 horas para chegar em casa. Não, mas isso o líder não sabia. Mas o líder não sabia onde ele morava e nem sabia quanto tempo ele levava para chegar em Nem casa. como ele né? ia para casa, né? Nem como ele ia para casa. Ele ia de transporte público, metrô e uma linha horrorosa que ele não podia cogitar em pegar o celular, né? Senão ele ficava sem. Aliás, atualmente. Então ele tinha que chegar em casa, né? E aí ele ficava tenso, porque ele sabia que... E muitas vezes ele descia na estação, entrava em algum lugar seguro para responder. De medo, né? De demorar muito para responder. E aí o chefe dele um dia chamou a atenção dele, falou: olha, você demora muito para responder minhas perguntas, as coisas que eu mando para você e tal. Ele falou assim: olha, me desculpa, né? Mas é que... Aí ele contou: eu moro em tal lugar, eu demoro 3 horas para chegar, a linha de ônibus e de metrô que eu pego é muito perigosa. Então é por isso que eu não respondo assim na hora, né? É diferente das outras pessoas que trabalham aqui. Ele, na verdade, ele era um Estagiário, não é? Ele era um estagiário de um escritório de advocacia. E ele foi um bolsista na escola, na faculdade de Direito. Então, ele tinha uma diferença enorme, cultural e econômica das outras pessoas que trabalhavam no escritório. Né? Então, quer dizer, o advogado, o sócio do escritório que estava liderando ele, não tinha a menor noção quem era ele. Então, aí tá aí. O escritório queria ser inclusivo, colocar uma pessoa lá. Uma pessoa. Mas, assim, não se prepara. Não. Né? Tem Não, sempre de alguma repente, é o coisa próprio líder. por trás. Tem sempre tem. E a gente precisa... É isso, não precisa entrar na vida da pessoa, Não. mas a gente precisa ter essa sensibilidade. E De isso buscar. É muito possível. Isso é muito possível. E não é possível difícil, construir. gente. É simples, né? É assim, se você é realmente interessado, Sim. né, Isso é interesse. no teu time, você vai saber. Você vai saber. Exatamente. Perfeito. Bom, eu acho que a gente vai chegando ao fim aqui do nosso podcast, né? Ai, podia Será que a ficar gente já passou em 10 minutos? Horas. A gente colocou a sementinha, gente. A gente consegue cultivar? Conseguimos. Eu acho que a gente conseguiu, Eu acho né? que Colocar essa assim, sementinha. só pra gente, assim, deixar, assim, algumas dicas rápidas, assim, né, pro público, de que acho que o público percebeu que não é tão difícil ser feliz, assim, no trabalho, né? É possível. É super Dá match. possível. Dá Dá match. E, assim, algumas dicas práticas, assim, que a gente pode deixar, né? Eu costumo falar que o modelo de trabalho que a gente usa atualmente, que a gente vem usando, né? Eu acho que ele não funciona mais, né? Não. Então, a gente precisa ter um redesenho do tempo, das relações e do trabalho, né? Então, para isso, a gente precisa repensar esses 3 pilares, né? E não é difícil, né? Com tudo isso que a gente falou aqui e com ações simples, né? Então, tá aí, acho que é o grande interesse do líder pelo seu time, né? Essa comunicação clara, objetiva e intensa, né? Acho que ela ocorrendo com essa né? frequência. Não é com a boca. É com Exato. o coração. É você falar com o coração, né? Exato. Você querer realmente conhecer. Eu acho que a gente inserir o uso da tecnologia no nosso dia a dia, a IA tá aí para isso, É verdade, né, gente? é verdade. Para Mas de ajudar uma forma... no redesenho do tempo, eu acho que ela é muito importante, porque Positiva. ela ajuda na felicidade, obviamente, porque a gente gerencia o Otimiza. nosso tempo muito melhor com isso.
E acho que é isso, esse olhar mais atento, né, para as pessoas, né, que é esse redesenho das relações, né? Não esquecer que são pessoas. São pessoas, sempre. Não sempre. é só tecnologia, são pessoas. Exato. Exatamente. Por mais que seja o uso do IA, mas de uma forma humana até, né? De você conseguir olhar de uma forma humana, de uma forma mais que agregue. Genuíno. Exato. Exato. Um termo esses dias que uma amiga minha postou, que fez um curso comigo, e ela colocou Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Muito Mas é verdade. E é por aí Muito mesmo, legal. né? Exato. Bom, Muito obrigada. é isso, Chegamos a aqui. gente- Amei. A gente adorou. O problema é que passou essa meia Rápida, hora, passou em Voa. 5 minutos. Passou É, muito rápido. A gente queria mais, né? A gente queria mais. Pode convidar mas a gente sempre. vai ter mais. Vai. Esse foi só o primeiro episódio. E a gente queria agradecer muito vocês. A gente tem um presentinho pra vocês. Obrigada, Babi. Obrigada, Su. Agradeço. Bom, gente, nada melhor Obrigada, gente. Obrigada. Essa maravilha de vocês, essa felicidade. Por onde vocês passem. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Amei. Obrigada. Obrigada, gente. Fran. E para vocês que ficaram com a gente aí, assistiram, espero que tenham gostado. Pro próximo. E até o próximo. E aí, RH?